Olá, Sueli, boa noite. Tá dando para me ouvir direitinho? O áudio tá bom, amiga? Tô na dúvida sem saber se estão conseguindo me ouvir direitinho. Tá dando para me ouvir? Alguém me responde aí para eu ter noção. Ah, que bom, graças a Deus. Assim, esperar uns minutinhos, né, Mauro? Me orientou a esperar um pouquinho para chegar mais gente. Obrigada, Sueli, pelo apoio, pelo carinho, pelo acolhimento. Até porque o núcleo de estudos, boa noite, Eunice, tudo bem? Seja bem-vinda. O núcleo de estudos espíritas Caribachutel foi a primeira casa, né, espírita que eu tive acesso, eu consegui participar. E desde 2022, né? Foi aí com o Caibá que eu consegui aprender sobre o Evangelho do Lar, sobre alguns estudos referentes ao Pentateuco, enfim. E aí é bem legal, né? Que depois já tem de um tempinho eu senti necessidade de frequentar a casa espírita presencialmente. E já fazem 2 anos que eu faço parte do Paiva Júnior aqui em Cordeiro, região serrana do estado do Rio. É muito bom. É isso, não podemos parar, não podemos retroceder. Ah, eu que agradeço, amiga. Guardar mais um pouquinho. Boa noite, Serli, seja bem-vinda. Ah, obrigada, minha amiga. Boa noite, Luci, seja bem-vinda. Esperar mais uns minutinhos, como o Mauro pediu, né? Orientou. Daqui a pouco a gente dá um início. Olá, amigo Mauro. Estava aguardando a sua chegada para a gente dar início
né, conforme as recomendações. Afinal de contas, é a primeira vez online, eu ainda não estou acostumada, né? Bom, então vamos iniciar essa noite de estudos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer a espiritualidade amiga por mais uma oportunidade de estudos, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, que nos mostra os verdadeiros preceitos da vida futura, que responde todas as nossas questões íntimas, todas aquelas situações que nos encontramos inseguros, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. Senhor, que durante o estudo dessa noite, Teu Evangelho de amor, redivivo, possa nos tocar de tal forma que desperte uma verdadeira paixão pela Tua obra, a Tua obra de ação, a caridade verdadeira, a caridade da escuta, do gesto, do acolhimento, do abraço, da compreensão e da empatia. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, graças a Deus. O estudo dessa noite, meus irmãos, é sobre a figueira que secou. Ela se encontra, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, e é uma parábola que ela nos traz uma reflexão muito interessante, porque no primeiro momento, o primeiro olhar, as pessoas que não estão acostumadas ou que não a fazerem a leitura do Evangelho com reflexão, ou que têm uma oportunidade verdadeira de filosofar, de estar em grupos de estudos, trocando ideias, tentando compreender aquilo que ainda não entendeu, o porquê. Ao primeiro olhar, ao ouvir essa parábola, a pessoa às vezes se questiona, se chateia e fica assim chocado com o comportamento de Jesus, Como assim Jesus amaldiçoou uma figueira? Porque ela não deu fruto numa época que ela não era para dar. Porque, afinal de contas, era uma figueira temporão. Então, ao primeiro olhar, Jesus está exigindo demais de nós. O governador do orbe se equivocou. Como assim ele está exigindo uma coisa que a gente não tem condição de dar? Então, daí, o primeiro momento, esse choque ao lermos o Evangelho e não compreendermos. Então, a importância da gente entender o contexto histórico, cultural daquele momento e a maneira como Jesus falava, como ele trazia esse Evangelho e para quem ele falava, como que isso ia chegar, quem eram essas pessoas que estavam ali ouvindo. E também é interessante a gente entender, por exemplo, eu vim de outra religião. Então, quando eu me deparei com o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro momento, eu tive, alguns questionamentos. Parece que está faltando coisa, parece que está misturado, parece que não tem uma sequência. Até que com os estudos a gente vem à compreensão que o Evangelho, ele só está falando sobre os ensinamentos do Mestre. Então, Kardec, o codificador, o professor Kardec, ele teve em sua organização de estudos o olhar de não falar sobre as atitudes de Jesus. Isso aqui são só ensinamentos morais. Então, dentro do Evangelho, a gente só vai encontrar ensinamento moral. E outra coisa também que é importante a gente saber antes da gente mergulhar verdadeiramente nessas reflexões é a gente compreender que o Evangelho, ele é vivo, ele veio para provocar a gente. Quando a gente faz a leitura do Evangelho, de alguma maneira, ele precisa mexer com a gente, precisa incomodar. Porque se o Evangelho não me incomoda, alguma coisa está errada comigo.
Eu preciso me sentir, né, incomodado. O que eu preciso mudar? Porque eu sou imperfeita ainda. Se eu estou nesse planeta de provas e expiações, é porque eu ainda preciso melhorar. Eu preciso evoluir. Eu e todos nós, né, que estamos aqui presentes. E aí interessante também é que essa parábola da figueira que secou, embora o título seja parábola, ela é um acontecimento. Mas um acontecimento que no Antigo Testamento que era chamado de parábola de ação. Era quando os profetas no Antigo Testamento faziam mímicas, agiam por meio de mímicas. E aí, isso chama bastante atenção, né? Aí temos casos de Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, outros tantos profetas do Antigo Testamento que Deus falava diretamente com eles, né? Diretamente. Então eles recebiam essas comunicações e agiam por meio de mímicas. E aí chamavam atenção, né? Como uma vez que Jeremias, Isaías, Deus pediu a ele que ele tirasse toda a sua roupa, desse uma volta na cidade nu. E ele ficou bem chocado, gente, como que eu vou fazer isso? Não, você vai fazer isso. Tira o calçado também. E depois que você fizer isso, quando alguém vier te perguntar, aí você vai falar, olha, vocês estão querendo se aliarem ao rei do Egito. E aí o que vai acontecer com vocês? Vão entrar numa guerra com eles e vocês vão perder a guerra. E os soldados serão presos além da derrota. Então era uma parábola de ação. Primeiro tinha aquela imagem que chocava, para depois vir, entre aspas, a moral da história. Então era dessa maneira que era dado o ensinamento no Antigo Testamento. E Jesus, quando veio, ele falava em parábolas. Parábolas eram uma maneira dele chegar àquele povo que estava ali. Aos pescadores ele falava de peixes, aos camponeses ele falava de terras, de talentos enterrados, do campo, né, do solo. Então, cada lugar ele falava de maneira a abraçar aquela população, aquela comunidade que eram pessoas o quê? Carentes, sofredoras, doentes, pobres, carentes de todo tipo de situação, tanto material quanto emocional. Então, Jesus tinha esse cuidado. Então, essa parábola da figueira que secou foi um fato. E aí eu vou narrar ela agora para a gente ter, ir acompanhando. Ela fica no capítulo 19, o item 8. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente de que tudo que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14 e versículos de 20 a 23. Então, observem que Jesus, saindo de Betânia, olha para uma figueira e diz que está com fome e diz que vai à figueira ver se descobria algo, se ela tinha algo a oferecer. Mas é importante a gente entender que esse sair de Betânia, ele tem um contexto. Essa parábola, esse acontecimento, ele aconteceu no finalzinho daqueles dias finais de Jesus ali por Jerusalém, naquela cercania de Jerusalém.
E ele andava todos os dias em torno daquelas cidadezinhas todas ali. E à noite ele sempre retornava a Betânia e ficava na casa de Lázaro, que era seu amigo Lázaro, que tinha 2 irmãs, Maria e Marta, que todos já conhecemos a história. Porque era cerca de até 6 a 7 quilômetros, mais ou menos, de distância. Então ele andava por aquela região toda e retornava, até por questão de segurança mesmo. Além dele ter o local, ele e os seus apóstolos, para ficarem, um local de confiança, também se protegiam, né, de alguma possível maldade ou covardia que alguém viesse a tentar contra eles. E aí, interessante também a gente entender que esse fato ele não acontece isolado. Juntamente com esse acontecimento da figueira que secou, existe também a limpeza do templo, a purificação do templo. Então, diz que Jesus passou por Jerusalém, pelo templo, viu aquela movimentação dos cambistas, aquele monte de gente trocando moedas, vendendo animais, tudo com objetivo financeiro, né? E aí, o que Jesus faz? Jesus não faz nada ali naquele momento. Ele segue, né? Vai para Betânia, dorme. No outro dia, ao sair de Betânia, né? Quando ele está saindo de Betânia, que ele tem essa fome, ele vê essa figueira. É óbvio que se ele fazia esse trajeto sempre, ele já tinha visto essa figueira. Essa figueira não era novidade para ele. Ele já conhecia aquela região toda ali. Mas olha a sensibilidade do mestre para fazer com que os seus apóstolos compreendessem a grandiosidade de tudo aquilo. Boa noite, Alcione. A grandiosidade de tudo aquilo que ele vinha trazendo. Então, ele vê essa figueira e ele diz que ele está com fome. E ele quer se aproximar para ele ver se ela tem algo, mas ele sabe que ela não tinha figo. Ele fala, para ver se eu acho algo, encontro algo. Ele não falou, vou ver se eu encontro figo. Ele sabia que não tinha figo. A figueira era temporã. Ele já sabia. Mas aí, isso aí tudo os apóstolos observando a atitude dele. Quando ele se aproxima, ele vê verdadeiramente que não havia nenhum tipo de fruto ali. E aí, ele diz para a figueira, ele diz para ela, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos disseram. Seguiram, foram para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, mais uma parábola de ação. Mais uma parábola de ação. Quer dizer, essa foi uma, né? Mas ainda não tinha se concretizado. Ele começou, iniciou. Ele teve uma conversa com a figueira, né? Que ninguém mais comesse nada dela. E foi para Jerusalém. Quando chegou no templo, o que Jesus fez? Ele fez uma limpeza. Ah, mas Jesus estava com raiva? Jesus quebrou tudo? Não. Ele não estava com raiva. O espírito crístico não tem sentimentos pequenos. Ele não cabe na grandeza dele sentimentos humanos pequenos. Mas a parábola de ação ali, ela era necessária para fechar esses 2 ensinamentos. Então ele chega e expulsa aquelas pessoas, né? Fala que ali não podia... Aliás, ele não fala nada. Ele simplesmente, né, chega fazendo assim, e aí as pessoas saem, e aí há um entendimento que o templo somos nós. O templo é cada um de nós. Essa frondosidade do templo pode ser uma palestra como a minha, que eu venho aqui, estou estudando, venho aqui e vou falar para vocês. De repente tem a aparência de que eu estou indo bem, que eu estou estudando, mas será que efetivamente eu estou trazendo isso para o meu dia a dia? Eu estou vivenciando isso? Então é essa a frondosidade que Jesus veio mostrar. Por quê? Porque no plano espiritual, na vida futura, no reino, verdadeiro reino,
né, de Jesus, o reino de Deus, que não é desse mundo, não é possível que passemos por ele sem evoluirmos, sem frutificarmos, sem darmos algo de nós. É a mesma coisa a palestra dos talentos. Não temos tempo, não é dado a nós a oportunidade de enterrar nosso talento. Aqui é uma marcha que flui, é um caminho que segue. Nós precisamos nos encontrar nesse caminho e progredir, e tentar achar a evolução aí. Então o que ocorre quando ele fala que a figueira tem que ser extirpada porque ela não dá frutos? Mas como assim, Érica? O que vai acontecer com a gente se eu não der fruto nessa encarnação? Porque vida nós só temos uma vida, né? Mas existências nós temos várias, são várias nossas oportunidades. Mas a justiça divina indica pra gente claramente na lei de causa e efeito que o que eu plantar eu vou colher. Eu não tenho como colher algo diverso do meu plantio. Não tem cabimento eu fazer isso não cabe. Então é preciso que eu dê algo, que eu produza algo. Então no plano espiritual, quando a pessoa, o espírito imortal, não produz nada, vai chegar um ponto nessa transição planetária nossa que não vamos conseguir mais vir para o planeta Terra. Se nós não conseguirmos avançar, vai chegar um momento que nós teremos que retornar para locais, para lugares, planetas, espaços, né, que tenham condizente com o nosso nível de evolução. É isso que significa secar a figueira. É isso que Jesus tenta mostrar. Após a purificação do templo, ele retorna a Betânia. Quando ele retorna a Betânia, aí os seus discípulos diz, Pedro, né? Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Então é bem absurdo a gente imaginar Jesus, a segunda revelação, né, da doutrina espírita, segunda revelação, que veio trazer o amor, que veio acabar com a lei de Talião, que veio trazer pra gente o perdão inúmeras vezes, né, perdoar 70 vezes 7, ou seja, inúmeras vezes. Como assim ele está amaldiçoando? Mas ele está simplesmente falando a verdade sobre o reino de Deus. Tudo que se fala no Evangelho não é sobre o materialismo, não é sobre a nossa vida humana, é sobre a nossa vida espiritual. Os ensinamentos do Mestre estão todos baseados dentro do ensino dessa verdade que é a vida, que não tem fim, é uma vida imortal, que um dia conseguiremos chegar à perfeição. Então nós vamos subindo, né, de degrau em degrau, até um dia conseguirmos atingir finalmente essa perfeição moral. Mas é preciso que nós nos movimentemos. E aí, vou começar aqui, passar aqui o estudo, né, que eu fiz, que acabou fechando, que eu falei demais. Vamos lá. E aí a gente tem aqui a parábola da figueira seca. Nós temos aqui também a figueira é o símbolo das pessoas que apenas aparentam a propensão para o bem, mas que em realidade nada produzem de bom. Isso está dentro do Evangelho, tá? Nesse mesmo item, se não me engano, no item 9 desse capítulo 19. Então, olha como traz pra gente, o Evangelho traz pra gente essa reflexão sobre o Evangelho, né? Sobre essa passagem. A figueira para os judeus é a árvore da ciência religiosa. É importante também a gente voltar um pouquinho no tempo, entender que os judeus foi o povo que primeiro acreditou num Deus único, né? Num Deus único.
Porque antes era um politeísmo, vários deuses, várias seitas, né? E o povo judeu foi o que primeiro abriu esse caminho, um Deus só. E nós sabemos que com essa dificuldade toda, né, com muita liberdade, muita libertinagem, o povo ficou desenfreado. Então foi necessária a presença da primeira revelação, que foi Moisés. Né, como diz Joana de Ângela, teoria de repetição, que são os 10 mandamentos, que vieram trazendo medo, castigos, um Deus punitivo, mas que foi necessário ao entendimento daquele povo naquela época. Não dava para preparar um terreno para o Filho de Deus vir, um terreno que ainda tivesse politeísta. Então era importante continuar investindo nesse povo monoteísta. Então foi dessa maneira que as coisas foram progredindo devagar. Veja, o progresso, ele não dá saltos, ele se dá devagar, mas ele se dá sempre. Nós sabemos, inclusive, que essa reencarnação que estamos é a nossa melhor reencarnação. Não é verdade? É a nossa melhor, porque nós chegamos aqui, e principalmente porque estamos tendo a oportunidade de ter acesso a esse acervo maravilhoso da doutrina espírita, né? Que são milhares de ensinamentos, livros, podcasts, vídeos, palestras, tanta coisa bacana para a gente mergulhar verdadeiramente nesse sentido de nos educarmos no nosso olhar. Porque para compreender o Evangelho é preciso a gente ter esse olhar. É o olhar de ver além, é o olhar de tentar compreender, junto com a cultura, com a filosofia da época, o entendimento do mestre, de que maneira que isso vai chegar nos nossos dias atuais. E aí, o que é a figueira no Antigo Testamento, né? Aí vem a palavra tirei um trechinho de Oséias, no profeta Oséias, capítulo 9, versículo 10. Achei Israel como uvas no deserto, vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Olha, lá no Antigo Testamento, a profecia, né? Desse Deus único, mas desse povo que é o povo primeiro, é o filho mais velho, que Israel, na verdade, é uma referência a toda a humanidade. Mas é o primeiro, é o povo que veio primeiro, né? É que tem o legado do Deus único. Mas a corrupção do valor, a corrupção da fé, a corrupção moral, né, fizeram eles decaírem. Assim como nós também decaímos com raiva, com inveja, com revoltas, com desejos de vingança, pequenas picuinhas, né, que nos vêm no dia a dia. Então é tudo isso, é isso aí, ó. Cadê o nosso legado verdadeiramente do Deus único? Então a gente falha, a gente também falha quando a gente não leva isso, né, de coração, né? O livro Consolador, questão 262, Emmanuel, foi feita essa pergunta: por que razão as palavras dos profetas aparecem sempre dirigidas invariavelmente ao povo de Israel? E aí, resposta, Emmanuel responde: em todos os textos da profecia, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sobre a égide sacrossanta do Cristo. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Gente, égide significa proteção. Então, égide sacrossanta do Cristo, proteção sacrossanta do Cristo, do nosso governador planetário, do governador do orbe. Então, a gente, às vezes, se questiona por que tanto fala Israel, Israel, Israel. E muitos de nós, ainda em pleno, né, tempos contemporâneos, ainda confundimos isso. Nós sabemos que tem o Estado de Israel, inclusive que o Estado de Israel, em sua grande maioria, é muçulmana. Não é verdade? Então, assim,
É interessante e importante a gente saber um pouquinho dessa parte cultural e histórica do Antigo Testamento. E fica aquela pergunta, por que o senhor fala Israel? Por que o senhor fala Israel? Uma resposta maravilhosa de Emmanuel. Boa noite, Georgia, bem-vinda. Uma resposta maravilhosa de Emmanuel para preencher o nosso coração, essas dúvidas nossas. Jesus veio ao encontro da figueira, e quando é que ele vem ao nosso encontro? O convite é feito todos os dias pelas pequenas coisas que nos cercam. Claro, todos os dias nós temos um pensamento maravilhoso, que o nosso mentor espiritual fez isso aqui, ó, para conseguir dar uma espetada na gente, a gente ignora, lindamente, a gente ignora. Então são pequenas coisas, amigos, um telefonema, uma mensagem, um gesto, um convite, um café, uma caminhada, uma visita a um enfermo, uma ligação para o meu amigo enlutado. Mas eu prefiro ignorar. Eu acho que tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô passando sufoco, passei o que for, mas eu não preciso mudar. E aí a gente, às vezes, por ter muitas leituras, a gente às vezes fica impaciente, porque a gente quer mudar nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, nosso companheiro, companheira, porque a gente às vezes tem um olharzinho diante de tanta leitura daquilo que a gente está buscando, que não se deve agir dessa maneira, mas o outro está se sentindo bem assim. E vai chegar um momento que ele vai ter que entender, porque não dá para você mudar o outro, o que dá é você fazer uma prece. Mas o outro, ele vai chegar um momento que ele vai evoluir por si só. Então a gente dá amparo, dá acolhimento, sem julgamento, tá? Sem julgamento. Casa Espírita mesmo, o Grupo Espírita, Núcleo de Estudos Carbachuto, sempre muito acolhedor, né, com as pessoas enfermas, faz um trabalho maravilhoso, Flavinha, né? Sempre colhendo os nomes, tá, lista abençoada. E olha quanto acolhimento. Agora imagina, gente, precisando de Jesus, precisando de um amigo espiritual, e ele vira pra gente e fala, olha só, vou tirar férias, tá? Eu vou entrar de recesso. Me faz uma prece mais tarde que agora eu tô ocupado. A gente não para pensar isso, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar, porque a gente fica tão distante essa coisa do plano espiritual, mas na verdade nós estamos aqui dividindo os mesmos espaços, não é isso? Principalmente por meio do nosso pensamento. O intuito da reencarnação é a evolução moral. Tudo mais são instrumentos que podemos ou não utilizar. O Jorge Larrat, uma palestra que ele fez, eu achei muito interessante uma fala dele, que ele falando sobre a importância, né, da evolução, falando, às vezes a pessoa fala assim, eu faço muita caridade, eu compro muita coisa, eu dou muita coisa pro próximo, faço isso, eu faço aquilo outro e tal. Mas o nosso objetivo da reencarnação não é fazer caridade. Caridade é uma ferramenta útil, necessária, precisa. Mas o objetivo de reencarnar é o nosso progresso. Ao voltarmos para casa, ao retornarmos ao plano espiritual, estarmos melhor do que quando saímos. Esse é o nosso objetivo. Progresso não dá saltos, a eficácia vem com o exercício. Tudo na vida é assim, não é verdade? Tudo a gente tem que ir praticando, para chegar uma hora a gente consegue realmente dominar aquele assunto, aquele trabalho, aquela receita, não é, Mauro? A gente sempre vai tentando, praticando, até que possamos, né, dar o melhor de nós sempre. Israel tinha o propósito da fé, e o apóstolo Tiago mostra que a fé sem obras é morta nela mesma. Tem a expressão da necessidade e não consegue dar este algo solicitado por Jesus.
Então, quando Jesus sai de onde ele está e vai à figueira procurar algo, Jesus sai de onde ele está, vai lá onde está a figueira de Sueli e pergunta: Sueli, você tem algo para me oferecer? O que você tem para me oferecer? Então são reflexões que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, porque fazem a diferença, né? São reflexões simples e pequenas, que a gente sabe que desenvolver as virtudes que são inatas ao nosso espírito é difícil, mas é possível. É possível porque nós temos a capacidade de nos esforçarmos. Nós podemos nos dedicarmos a partir do momento que a gente toma uma decisão, não é verdade? Agora vamos falar da palavra fome, a palavra-chave fome. O que é fome? Que fome é essa que Jesus teve? Jesus vai atrás de algo porque sente fome. Gente, Jesus estava saindo de Betânia. Betânia, ele ficava hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria. Marta era uma excelente anfitriã, preocupada com as coisas. Vocês acham, sinceramente, que Jesus ia sair com fome material da casa de Lázaro? É óbvio que não. Não. Então essa fome de Jesus não é uma fome fisiológica, é uma fome espiritual. Quando ele vem a nós, quando ele vem até nós, por meio de um irmão carente, por meio de alguém necessitado, por meio de uma escuta, de um desabafo, de qualquer tipo de auxílio que seja, cadê o nosso fruto, gente? Cadê o nosso fruto? Se nós não produzirmos esse fruto, seremos extirpados. Extirpados da condição moral que nos encontramos. Porque o nosso objetivo é evoluirmos moralmente, crescermos moralmente. Essa fome tem também os irmãos que procuram a casa espírita, que necessitam de acolhimento, escuta, palavras edificantes e até mesmo alimento para o corpo físico. Então, tudo isso aí são as necessidades daquelas pessoas que ainda não têm o hábito de estudar, que ainda não conheceram os esclarecimentos da doutrina espírita. É claro que toda religião, todo local onde se faz o bem, onde se prega o evangelho, onde se vive o verdadeiro amor de Jesus, ali também a espiritualidade amiga está presente, realizando as maravilhas. Mas nós que estamos estudando o Espiritismo, nós temos a vantagem, a felicidade, a alegria de termos um acervo de comunicações feitas do plano espiritual. E essas comunicações muito nos auxiliam, né? Como as obras do Pentateuco, todos os livros codificados da doutrina espírita, e também nos livros auxiliares, né? Os romances históricos de Emmanuel, os livros científicos de André Luiz, mostrando realmente como se dá, como funcionam as coisas no plano espiritual. E tantos outros espíritos sérios, né, que psicografaram obras maravilhosas. E aí, que fruto é esse que Jesus espera de nós? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eis o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito são as virtudes que precisamos trabalhar, que precisamos explorar, não é verdade? E aí também no livro Fonte Viva, Emmanuel diz que nem só de pão vive o homem. Claro, nós precisamos dessa fé. Precisamos alimentar nossa fé, construir a nossa fé. A fé ela é construída. A fé ela é raciocinada. Ela tem a fé natural e tem a fé raciocinada, aquela fé que a gente, por exemplo, a fé natural. A mulher que estava sangrando, estava tendo uma hemorragia há muitos anos, toca no manto de Jesus, Jesus sente
aquela energia saindo, aquela energia de cura. Aquilo ali foi uma fé natural. Ela sentiu um impulso de tocar. Ela acreditou verdadeiramente que se ela encostasse naquele manto, ela seria curada. E a fé raciocinada? Quando o filho daquele centurião está doente, ele vai pedir a Jesus que cure o filho dele. E Jesus fala, então vamos à sua casa. E ele diz, não, precisa ir na minha casa. Eu tenho os meus servos. Se eu falar com os meus servos, eles me obedecem, eles cumprem a ordem. Basta que o Senhor ordene e o meu filho será curado lá onde ele está. Isso é uma fé raciocinada, a partir da razão. Observe a diferença. Então, a fé da doutrina espírita, essa fé raciocinada, são esses estudos aprofundados que a gente faz, esses estudos, questionamentos. É uma palavra, é um verbo, é um contexto histórico, é um contexto cultural, é o que aconteceu ali que levou, de fato, aquele acontecimento, assim, aquele fato, para que hoje a gente tivesse esse entendimento. Então, é muito rico. A partir da palavra justiça, eu achei interessante. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bom, nós estamos falando de fruto, estamos falando de fome. E agora, vou falar da palavra bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão saciados. Quem serão saciados? Quem tem fome de justiça? Não é uma fome fisiológica. E essa justiça aqui não é uma justiça de retaliação, não é uma justiça de vingança, não é uma justiça punitiva. É uma característica do justo, do homem justo. Então, veja bem, se eu sou uma pessoa justa, é natural que eu seja saciada. Meu coração vai se saciar dentro dessa fé que eu tenho no Cristo. A fé que eu tenho em Deus, na vida futura, no plano espiritual, na imortalidade da alma, nas várias existências, nas várias oportunidades que eu tenho de progredir, de melhorar. Valdemaria Sintra, boa noite, seja bem-vinda. Vamos seguindo. E aí, meus irmãos? Deixa eu botar aqui mais um pouquinho. E aí no capítulo 21 de Lucas, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coisa bem interessante que essa fala aqui no item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Nós seremos reconhecidos pelos frutos que nós proporcionarmos, pelo trabalho que nos dedicarmos. É dessa maneira, por falar em trabalho, que essa parábola, na verdade, ela roda, mas ela está falando sobre trabalho. Tem um livro que eu achei muito interessante, Ressurreição e Vida, um conto, Um Moço do Manto Marrom. Muitos devem conhecer. Autoria de Leon Tolstói. É um russo, um escritor russo. Eu não sei se eu estou pronunciando direitinho. A psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Esse discípulo anônimo, conhecido como discípulo anônimo e discreto de Jesus, ele seguiu Jesus durante toda a sua vida pública. Quieto, calado, ele anotava tudo num pergaminho. E aí, um belo dia, ele se vendo numa praça e tinha umas pessoas sofredoras, sofrendo muito, com manifestações, né, espirituais, com obsessão. E aí, o que ele fez? Ele sentiu a necessidade ali de ir até aquelas pessoas e fazer uma prece em nome de Jesus para curar aquelas pessoas. E aí João era muito novinho, né? João era apóstolo mais jovem. Devia ter por volta de 17 anos. João correu para Jesus e contou: mestre, disse-lhe João, mestre, vimos um que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue e lhe proibimos. Disse-lhe Jesus: não lhe proibais, porque não há nenhum que faça milagre em meu nome que possa dizer mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40. Então, o que esse conto traz pra gente? Traz uma ação
a ação do auxílio, a ação do trabalho, a ação do fruto verdadeiramente. O fruto da árvore, principalmente da árvore espírita. Que nós sabemos que o trabalho que temos aqui, ele segue, ele permanece. É o trabalho feito na seara do Mestre que vai nos dar a condição melhor na nossa evolução. Nós precisamos entender isso. Nós vamos trabalhar sempre, trabalhar o tempo todo, trabalhar aqui, e quando desencarnarmos também, e ao retornarmos, novamente trabalharemos. Porque o trabalho, ele vai nos dignificar, ele vai nos oportunizar, ele é uma bênção. Ele vai nos oportunizar essa ascensão moral, esse crescimento, essa melhoria, para futuramente estarmos numa situação mais agradável ao nosso espírito, digamos assim. Então, já estamos aproximando já mais para o final, mas eu vou ler mais um pouquinho. Estamos em nossa melhor reencarnação, somos privilegiados porque conhecemos a doutrina espírita e nada se perde. No Livro dos Espíritos, questão 218, encarnado conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Os espíritos respondem: guarda a vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Ideias inatas são aquelas ideias que vêm com a gente, mas que não temos muita certeza. Essa mesma questão, o item A. Não é então quimérica teoria das ideias inatas? A resposta dos espíritas: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Então, amigos, observemos que todo estudo que nós estamos empenhados em fazer nesta encarnação, em tantos outros que nós fizemos anteriormente, ele não se perde. Pode ser que ao entendermos... Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Pode ser que por entendermos que a nossa reencarnação peça mais um pouco de esforço nosso, nós escolhemos na nossa programação reencarnatória determinadas situações que vão nos auxiliar no nosso progresso. E talvez, por eu ter entendimento nessa aqui, entendi um pouco, talvez eu peça para numa outra encarnação, para eu ter uma experiência como analfabeta, como uma pessoa que não tem esse acesso, a espiritualidade vai permitir isso. Entendeu? Para que eu possa vivenciar naquele meio, ou às vezes eu já vivenciei, enfim, mas quando eu retorno à pátria espiritual, tudo aquilo que eu aprendi, todo o meu conhecimento de todas as existências, eles vão estar no meu HD, no meu HDzinho, meu HD no meu espírito, entendeu? Então a gente não perde nada, nada é perdido. E aí vamos falar um pouco sobre a caridade e o amor ao próximo, a questão 886 do Livro dos Espíritos, conhecida como PIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É uma forma, uma expressão máxima do amor do Mestre, que nos traz essa, como a gente fala, esse princípio teologal, que é a fé, a esperança e a caridade. E nesse capítulo mais na frente, nós vamos ver, nesse próprio capítulo 19, que é o capítulo A Fé Transporta Montanhas, e a gente vai ver nas instruções dos Espíritos, aqui tem escrito a fé, mãe da esperança e da caridade, sabendo que a fé é construída por nós. Ao sairmos da nossa inércia, da procrastinação, vou deixar para amanhã, vou deixar para mais tarde, vou ler depois, vou ouvir aquela palestra depois. Não quero. Tô vendo dorama, tô vendo novela, tô vendo jogo. Não é verdade? Tudo fica para depois. Sempre vai ficando para depois. Mas na hora que a dor vem, que também é uma professora, de que maneira eu vou atravessar aquela dor? E aí eu não posso encerrar aqui sem deixar de falar com vocês um trechinho maravilhoso do livro A Sombra do Abacateiro,
né? Escrito por Carlos Alberto Bacelli. E aí vinha as falas de Emmanuel, né? Porque eram as reuniões feitas debaixo do abacateiro. E aí, olha só o que Emmanuel fala. Sempre o nosso amigo Emmanuel nos ensina que alguém se desloca de casa, para ir ao nosso grupo, compartilhar de uma prece, ó, Valdemaria tá falando da prece, ó, olha isso, não está dando muito, nos está dando muito, porque está dando o seu coração e o seu tempo. Então quem está aqui nesse momento conosco, ouvindo o estudo desse grupo online maravilhoso, que muito tem me ensinado, tá dando o quê? Tá dando muito pra gente, é porque tá dando o seu coração e o seu tempo. Coração e o tempo. Então olha como que Emmanuel mostra pra gente essa grandeza. E aí ele segue. E se falando de trabalho, o nosso Emmanuel nos recorda de um tipo de trabalho que habitualmente não vemos, apenas sentimos. O trabalho dos servidores espirituais que nos ajudam de 1000 modos, através de processos que nós não podemos abordar no momento. Tempo todo os mentores espirituais. Gente, quando a gente faz o evangelho lá na nossa casa, é uma festa, nós estamos recebendo várias pessoas na nossa casa. Eu costumo falar com a minha filha, quando a gente só faz eu e minha filha, mais nova, né, que a gente só mora nós duas, falo, ó, hoje vai ter visita lá em casa, tem que ajeitar tudo, ó, hoje é o dia do nosso evangelho. A gente sabe que a gente vai receber visita em casa. É maravilhoso, é gostoso, é prazeroso a gente saber que a espiritualidade não abandona a gente. Mas a gente precisa ter responsabilidade e saber que os espíritos responsáveis, os espíritos superiores, os espíritos trabalhadores, eles não têm tempo a perder. Eles não brincam, eles têm trabalho, eles estão ocupados. É muito auxílio que precisa prestar. É muita gente necessitada. Então que nós saibamos valorizar o que nós recebemos, gente. É o que Emmanuel está falando pra gente. E ainda no livro, nesse livro maravilhoso, temos aqui no capítulo 10, no capítulo 9. Já está quase terminando, mas eu vou ler assim mesmo. As grandes provas, entendei-me bem, são sempre um indício de um final de sofrimento e depuração do espírito quando aceitas perante Deus. Discorrendo agora sobre a página de Agostinho, transmitida em Paris do ano de 1862, o Chico diz que estamos fazendo na Terra um vestibular de promoção espiritual, para ver se obtemos sucesso ou ficamos em determinadas dependências. As grandes provas são um indício, não um fim. Para subir, o espírito tem que estar ajustado às leis de Deus. Não estamos liberados só porque sofremos. Depende da nossa atitude a vitória que desejamos alcançar. Olha, se eu tenho um sofrimento e eu não faço um bom aproveitamento, uma resignação no meu coração, eu não entendo que eu preciso passar por isso. Eu não entendo e não aceito que eu participei dessa programação, que eu pedi por essa programação. O que é esse sofrimento? O sofrimento por si só, ele não ensina nada. Nada, absolutamente nada. Para você aprender com o sofrimento, você tem que compreender que existe vida futura. Você tem que compreender que a vida continua. Você tem que entender que a morte não existe. Porque senão não tem sentido. Isso não tem sentido. Mas se o sofrimento não ensina nada, eu acredito que vou morrer, vou dormir, vai acabar, que não tem mais nada, então esse sofrimento que eu tive aqui não me serviu de nada. Então a gente precisa entender aquele fruto dessa figueira. E precisa entender quanto que a figueira é extirpada. Quando a gente não consegue produzir nada. E nós não estamos aqui para ficarmos inertes. E aí, terminando. Estejamos com o pensamento em Deus, com a nossa alma a doar de si, sem pensar em si. Fazendo breve pausa, o Chico assevera que precisamos podar o sofrimento daqueles
que Deus nos deu a convivência para que eles sejam mais felizes, que é importante calar as nossas próprias dores, pacificar o nosso espírito quando tudo nos induz ao desespero, porque por quanto existe algo que nós podemos dar sem ter, é a felicidade. Vou repetir. Por quanto existe algo que nós podemos dar sem ter, é a felicidade. Meus irmãos, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco. Fica aqui o meu abraço fraterno. Vamos nos despedindo, fazer uma prece final, que já estourei um pouco tempo. E agradecendo, né? Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao alto e agradecer. Obrigada, Senhor, por estarmos reunidos nessa noite, em torno do Teu Evangelho de amor, para que possamos, Senhor, colocar a nossa vida em marcha, colocarmos a nossa vida a produzir, que sejamos instrumentos da Sua seara de amor, que possamos, nessa sementeira de fé, de caridade, de bondade, de benevolência, sermos frutos da extensão do Teu olhar, da extensão do Teu acolhimento, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada por esse grupo tão importante. Muito obrigada por todos os trabalhos, tarefas e auxílios conquistados até aqui, em nome do Núcleo de Estudos Espíritas Caiba Chuta. Fica conosco, Senhor. Não solte as nossas mãos. Fica conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Grande abraço, meus amigos. Até uma próxima oportunidade. Gratidão.